Pessoal, primeiramente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Andrew, certo? Estamos aqui no aulão ao vivo, aulão inaugural do projeto Estude para o Enem, uma parceria do Colégio Farias Brito com o Instituto Agora Eu Passo, certo? Para fornecer para você aí aulas, dicas, certo? Informação de conteúdo, de qualidade, certo? Para que você consiga fazer uma prova legal aí do Enem, se dar bem, tranquilo, certo? Então, vamos começar, certo? Eu vou dar uma aulinha aqui para vocês de física. E nessa parte de física, eu escolhi um tema legal para a gente trabalhar, que é um tema que vem sendo abordado constantemente no Enem, a parte de potência e energia elétrica, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui algumas questõezinhas envolvendo essa parte. O que é que eu quero mostrar para vocês? Algumas questões que envolvem essa parte de potência e energia elétrica, a gente acaba gastando um certo tempo, certo? Para poder resolver a questão, resolvendo com alguns cálculos, às vezes desnecessários, certo? Então, assim, eu vou tentar mostrar para vocês algumas técnicas que a gente pode usar para, apenas usando a proporção que existe entre as grandezas na própria equação, já resolver a questão de cara e você já ganha, certo? Aí um determinado tempo a mais para resolver outras questões. Vocês todos sabem que o Enem é uma prova extensa, então você precisa saber administrar o tempo, né? Como a gente costuma falar, não basta você ter o conhecimento, você precisa ser eficiente com ele, então você tem que aplicar ele de maneira correta. Então vamos lá, começando aqui, certo? Falar sobre potência e energia elétrica. Então, quando eu falo de potência, primeiro vem a ideia da equação geral da potência em qualquer área da física que a gente tem, que é a parte de potência sendo igual a energia sobre tempo. Em qualquer área da física você vai ter essa equação, certo? Só que a ideia é a seguinte: potência igual a energia sobre tempo. Essa energia ela vai variar de acordo com a área da física que você está trabalhando. Na parte da termologia, essa energia vai fazer o papel do calor, sendo ele sensível ou latente. Na parte da eletricidade, vai ser a parte de energia elétrica mesmo, né, que a gente calcula em quilowatt-hora, aquelas de conta de luz, né? Costumeiramente a gente trabalha ela em questões. E na parte de mecânica, a gente costuma usar essa parte de energia como sendo o trabalho realizado, trabalho da força-peso, trabalho realizado por uma força, certo? Então, assim, você já entende que essa potência pode aparecer em algumas áreas onde essa energia você só adapta para a área correta. Isso é termologia, calor, energia elétrica na parte de eletricidade e trabalho na parte de mecânica, ok? Beleza. Para a parte de eletricidade, a gente consegue fazer um desenvolvimento onde essa fórmula de potência igual a energia sobre tempo, eu consigo chegar na ideia dela sendo igual a corrente vezes a DDP. Então, a potência ela pode ser calculada como uma corrente elétrica que percorre um determinado trecho de circuito, vezes a diferença de potencial que existe naquele trecho, certo? E associando essa equação à equação da primeira lei de Ohm, que todos vocês conhecem como sendo U igual a R vezes I, onde eu tenho a DDP, certo? Em que o resistor está submetido, sendo igual à sua resistência vezes a corrente que o percorre, certo? Associando as duas, eu consigo desenvolver mais duas equações envolvendo a parte de potência. Então, primeiro, se eu isolar essa corrente elétrica, que está aí na primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, passo o R para o outro lado, vai ficar I igual a U sobre R. Se eu substituir esse I lá na equação do potência igual a I vezes U, a gente encontra o quê? A primeira equaçãozinha aí que a gente desenvolveu, sendo igual a U ao quadrado sobre R. Então, é mais uma equação que envolve a ideia da potência elétrica, certo? E aí, se eu fizer o contrário agora, deixo o U lá isolado e substituir ele dentro dessa equação que potência igual a I vezes U, a gente vai encontrar essa relação onde a potência ela é igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, olha só, para um pouquinho, olha para o slide. Nós temos o quê? 4 equações que envolvem potência, certo? André, qual delas eu vou utilizar para a questão? Vou te dar a dica agora para você saber como fazer para interpretar as questões e resolver só no olho da equação. Primeiro de tudo, você vai olhar para as grandezas que ele está informando lá na questão, certo? E vai procurar qual é a equação das 4 que envolve as grandezas que ele está falando. E, de preferência, aquela que tem uma grandeza constante. Por exemplo, o cara pode me falar que um determinado aparelho elétrico vai alterar a sua resistência e ele quer manter a potência dele constante. Aí ele quer saber o que é que tem que acontecer com o DDP. Então, eu falei de potência, de resistência e de DDP. Qual é a equação que envolve essas três? Potência igual a U ao quadrado sobre R. Então, você vai analisar essa equação. Se você notar, a potência ele quer que seja a mesma, ou seja, ela se manteve constante. Então, você consegue verificar a proporcionalidade que existe entre as outras incógnitas, né? No caso, as outras grandezas. Ok? Então, sempre olha para a questão, vê as unidades, olha para qual das equações envolve essas grandezas que você está trabalhando, certo? E, de preferência, escolha uma que tenha uma grandeza constante. Vamos lá. Isso aqui tudo, certo? Não esqueça que se eu vou estar trabalhando com variação de DDP, de corrente, de resistência, principalmente na de resistência, quando eu mexo na resistência, às vezes a gente mexe nas dimensões dessa resistência, não é isso? No caso, utilizando o que a gente chama de segunda lei de Ohm,
Então, não pode esquecer que eu também posso usar essa segunda lei de Ohm para, certo, trabalhar aí essas relações de proporcionalidade, certo? Então, perceba que essa segunda lei de Ohm me diz o quê? Que a resistência de determinado resistor é igual à resistividade, que é o ρ, vezes o comprimento desse resistor, dividido pela área de secção transversal, né? A areazinha, certo? Que onde você selecionar esse resistor, você vai ter uma areazinha, certo? Lá determinada. Então, esse ρ que a gente falou aí, ele é a resistividade do material, ela depende do material do resistor, certo? Então, assim, entenda que essa equação também pode ser agregada para você analisar essa proporcionalidade. Tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer com vocês agora? Eu selecionei aqui algumas questões, certo? Onde nós vamos resolver essas questões somente utilizando essas ideias da proporcionalidade. Então, eu vou trabalhar apenas com a proporcionalidade das equações, das grandezas, né, melhor dizendo, escolhendo a equação correta, e aí você vai ver a eficácia disso, como a gente consegue economizar tempo sem ter que fazer conta, né, no braço. Então, vamos lá. Começando aqui com a primeira questãozinha, ela vai falar assim, ó, isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é uma questão que caiu no vestibular do Enem do ano passado, certo? O último Enem que aconteceu. E aí, vamos ver como é que você poderia ter resolvido essa questão ganhando tempo, né, fazendo ela de uma maneira mais rápida. Antes de começar, só uma dica que eu já costumo sempre falar, certo, para os alunos, é o seguinte: quando estiver lendo a questão, principalmente as da prova do Enem, que às vezes tem um texto bem extenso, certo? Tenha cuidado. Não vá perder muito tempo lendo a questão várias vezes. Às vezes tem alguém que chega para você e diz, meu filho, faça a sua prova com calma. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí o que é que acontece? Tu acaba o tempo da prova e está lá lendo a questão. Então, para tu se organizar direitinho, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o texto uma vez, no máximo 2. Mas nessa uma vez que você vai ler, cada informação que vai aparecendo, você vai grifando, vai circulando, vai anotando, que você vai ver quando chegar no final da questão, tudo já está interpretado. Então, você só vai direto para o raciocínio da questão. Então, começando. Um chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, né, o que a gente chama de efeito Joule, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts. Olha isso aí que a gente acabou de grifar. Esses 110 volts e 220 volts são unidades de DDP, diferença de potencial. Então, o cara já está me dando a primeira incógnita. Já vai lembrando das equações que a gente falou aí agora há pouco, da potência, né? As que a gente tinha, as 4. Quais delas que envolvem DDP? Você já vai utilizar uma delas. Continua. De modo a manter inalterada sua potência. O que é isso que ele acabou de falar? Ele me falou mais uma grandeza que eu vou trabalhar, que é a potência, e ainda me deu o detalhe. Lembra que eu falei que das equações que você vai escolher, você tem que escolher aquela que tem uma grandeza constante? Tá aí a tua grandeza constante. A potência, ela vai permanecer inalterada, vai permanecer constante, fixa. E aí ele fala assim, ó, uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência. Pronto. Então ele acabou de citar a última grandeza aí que ele ia precisar como informação. Então ele falou de quê? De DDP, falou de potência, que é quem vai permanecer constante, e vai falar aí de resistência, quer saber o que vai acontecer com ela. Então vamos lá. Ele quer saber a resistência do chuveiro por outro, né? No caso de mesmo material e com... Aí ele quer saber dobro do comprimento, metade da área de secção, quádruplo da área ou quarta parte da área. O que é que vai acontecer? Vamos analisar direitinho. Analisando o que a gente grifou, DDP, potência e resistência. Qual é a equação daquelas 4 que a gente falou agora há pouco, que envolve potência, DDP e resistência? Você já está lembrando aí, no caso, que é a da potência igual ao quadrado sobre R. Perfeito. Só que eu te disse que uma das grandezas tem que ser o quê? Constante. Quem é essa grandeza? A potência. Ele falou que ela vai permanecer inalterada. Só que o que é que acontece? Você vai agora perceber o que é que vai acontecer com as outras duas grandezas. Olha para a DDP. Ele falou que ela vai funcionar em 110, mas ela pode ser adaptada para 220. Então, eu posso alterar essa de 110 para 220, ou seja, você está aumentando a DDP. Aumentando a DDP para que a potência permaneça constante. O que eu tenho que fazer com a resistência? Se eu estou dividindo o DDP ao quadrado por resistência, para que esse valor fique fixo, eu tenho que aumentar também o denominador, para que essa divisão seja igual sempre ao mesmo resultado. Então, essa resistência também vai aumentar. Então, tu já sabe que a resistência tem que aumentar, certo? Agora, André, quanto ela tem que aumentar? Vamos perceber qual foi o aumento que foi provocado lá na DDP. Ela passou de 110 para 220, ou seja, duplicou. Então, a gente vai dizer que ela multiplicou por 2, certo? Só que se você observar na equação, a DDP ela está elevada ao quadrado. Esse quadrado aí, o que acontece? Eu peguei o valor da DDP dentro, aí, certo? Na equação, e multipliquei ele por 2. Ou seja, 1 ficou vezes 2. Quando ele fica elevado ao quadrado, esse 2 vai passar a ser o quê? Um 4.
Ou seja, esse valor que fica no numerador da equação, ele foi quadruplicado. Para que eu mantenha o resultado da potência constante, o que é que eu tenho que fazer com o denominador? Aumentar também 4 vezes. Então, no caso da resistência, você vai aumentar 4 vezes. Então, olha só, o que é que foi duplicado? A DDP. Mas a DDP ao quadrado, como fica vezes 2 ao quadrado, vai dar 4 vezes maior. Então, para isso, eu tenho que aumentar a resistência 4 vezes. Aí, o que é que acontece? Trabalhei com resistência, mas ele quer saber o quê? Sobre comprimento ou área. Então, se ele está falando de comprimento ou área, eu vou ter que partir para as dimensões dela. E qual é a equação que me dá as dimensões de um resistor? No caso, a segunda lei de Ohm. Então, trabalhando com a segunda lei de Ohm, resistência igual a ρ vezes L sobre A. Certo? O que é que a gente vai ter? A resistência, você já sabe que ela aumentou 4 vezes. Ele está falando aqui por outro de mesmo material. Então, quer dizer que a resistividade não se altera. Então, a resistividade aí permaneceu a mesma, constante. Então, o que é que acontece? Ou você vai variar o comprimento, e você nota que como ele está no numerador de um lado e a resistência também do outro lado, elas são diretamente proporcionais, ou, esquece agora o L aí, esquece essa setinha do L, ela vai variar a área. E como um está no numerador e o outro no denominador, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Então, se for com comprimento diretamente, ou seja, mesmo se aumentou a resistência, vai ter que aumentar o comprimento, e se for em relação à área vai ter que diminuir, porque é inversamente. Então, vamos olhar rapidamente para os itens. Olha o item A. Dobro do comprimento. Ele está falando que aumentou o comprimento. Por enquanto, você analisa que está correto, né? Porque tem que aumentar também. Mas tem um problema. Como elas são diretamente proporcionais, não é que existe mais expoente ao quadrado aqui. Então, quer dizer que se a resistência aumentou 4 vezes, o comprimento teria que aumentar também 4 vezes. Ele está falando só de dobro, ou seja, só duplicou. Então, esse item já está errado, eliminou. Item B, metade do comprimento. Está reduzindo. Você já está vendo que a setinha lá no comprimento teria que ser para cima, ou seja, ele teria que aumentar. Então, também o item já está excluído. No item C, metade da área da secção. Beleza, reduziu. Só que lembra que a proporção tem que ser a mesma? Se um aumentou 4, a área teria que diminuir 4 vezes. E aí ele está falando só da metade, então descarta o item C. No item D, o quádruplo da área. Está multiplicando. Só que como você está vendo aqui, a área está tendo que diminuir. Então você não pode considerar esse item. Então descarta também. Sobrando aí para a gente, certo? O item é, já que você tem que a área tem que reduzir 4 vezes, não é isso? Ou seja, você tem que dividi-la por 4, para que a proporção da resistência da área seja a mesma. Um aumentando e o outro diminuindo. Então, sem medo de ser feliz, você marcaria o item E. André, será que tu gastou um menor tempo? Gastei. Aqui a gente estava explicando. Vamos ver como é que a gente faria isso na hora. Direto. O cara falou de potência, DDP e resistência. Aplica direto. Equação. Potência U ao quadrado sobre R. O que é que aconteceu com a DDP? Duplicou. Se ela duplicou, como está ao quadrado, a resistência quadruplica. Beleza. Vai agora para a segunda lei de Ohm, porque ele está falando aí de comprimento e área. Se a resistência ela aumentou 4 vezes, o que é que tem que acontecer? Ou o L ou o A muda, porque ele disse que o material é o mesmo. Então, vamos verificar. Se ela aumentou 4 vezes, se for com o L, ele vai ter que aumentar 4 vezes, e se for com a área, ele vai ter que reduzir 4 vezes, dividir por 4. Dos itens, você verifica que somente o item E está condizendo com essa resposta. Ok? Então, primeira questão, eliminada, tranquilo, só analisando a proporção das equações. Vamos para a segunda. A segunda ele vai falar o seguinte: uma lâmpada fluorescente compacta LFC consome 75% menos energia do que uma lâmpada incandescente. O fusível de proteção de uma resistência permite o máximo de 6 lâmpadas incandescentes de 100 watts ligadas em paralelo. Um cidadão, preocupado com o consumo de energia, resolve trocar 6 lâmpadas incandescentes por 6 LFCs. Nessas condições, qual o comportamento da corrente total do circuito e qual o número máximo de LFCs que o fusível suporta? Então, perceberam aí que foi o que a questão falou. Ela falou de algumas grandezas. Vamos analisar o que ela falou. Vai lá, grifando agora. Primeiro, você vai estar trabalhando com LFCs, ok? O que foi que ele disse lá no começo da questão? Ela consome 75% menos energia. Ou seja, dos 100% que a incandescente consumia, ela consome 75% menos. 100 tirando 75%, quer dizer que a energia consumida por ela é de apenas 25% da energia consumida pela incandescente. Ok? Então, a energia da LFC, 25% da energia consumida pela incandescente. Mas quando a gente fala de energia, qual é a equação que a gente trabalhou aqui? Lá daquelas que eu coloquei no começo da aula, certo? Você viu que só tinha um que falava de energia, que é a da potência, igual a energia sobre tempo. Só que a gente sabe que se eu estou diminuindo a energia, que ela é só 25% agora do valor total, a potência é diretamente proporcional, então ela também vai diminuir na mesma proporção.
Se a energia reduziu para 25%, a potência vai reduzir para 25%. Então, a potência dissipada aí pelo LFC foi de 25% o valor da potência dissipada na incandescente. Ok? Só que ele vai falar lá embaixo que, nessas condições, qual é o comportamento da corrente. Então, ele vai falar da corrente. Ele não mexeu na DDP aqui da lâmpada, ao qual ela estava submetida. Então, a DDP vai ser o quê? Constante. Então, se eu estou falando de potência lá embaixo, a DDP é constante, tá? É a minha grandeza constante. E ele está querendo saber o que acontece com corrente? Qual é a equação que envolve potência, corrente e DDP? Você já aprendeu que é a da potência igual a I vezes U. O U constante, olha para a potência, o que foi que aconteceu com ela? Diminuiu. Então, a corrente também vai diminuir. Na mesma proporção, porque ela é diretamente proporcional à potência. Então, se a potência reduziu para 25%, a corrente também reduziu para 25%. Então, só olhando para aí, com isso aí já é suficiente para você marcar o item A. Você eliminaria aí a questão tranquila e calma. Certo? Mas só para continuar a questão, ele fala assim, qual é o número máximo de LFCs que o fusível suporta? Preste atenção. Você manteve a DDP constante, alterou a potência e alterou a corrente. Tem outra grandeza que também vai alterar, que é a resistência equivalente do circuito. Se você está diminuindo a potência com a DDP constante, a resistência tende a aumentar. Então, para que você consiga manter a mesma situação inicial, não é isso? Você vai ter que fazer o quê? Aumentar o número de lâmpadas. Se você reduziu a corrente para 25%, ela reduziu o quê? Para 1/4. Dividiu por 4, não é isso? Então, você vai ter que quadruplicar o número de lâmpadas que ela poderia, no caso, ser utilizada. Então, se eu tinha 6 lâmpadas lá no começo, né, você vai quadruplicar, ele vai virar 24. Então, você tem aí o item A como resposta, ok? Reduziu para 25% e podendo quadruplicar o número de lâmpadas para 24 lâmpadas. Tudo bem? Vamos para a próxima. Na próxima questão, olha aqui, essa daqui tem um texto maior, né? Faz parecer que vai ser mais complicado, mas na verdade ela é mais fácil. Olha só. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, só não tem a figura, mas ele continua. A resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis ou disjuntores, que interrompem, certo, essa corrente quando a mesma atinge o valor acima do especificado nesse dispositivo de proteção. Então, a função desse disjuntor e desse fusível é abrir o circuito na hora que a corrente atingir o valor acima do máximo permitido. Ela abre o circuito, deixa de passar a corrente e ela evita, certo, um possível acidente. E aí ele fala assim, ó, suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts, falou primeira informação, DDP, volts, grava, em uma residência, possua 3 posições de regulagem na temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts, na posição primavera, 2.400 e na inverno, 3.200 watts. Então, ele falou de DDP e de potência, certo? DDP e potência. Você já está vendo que a potência está variando aí, né? Eu tenho uma potência para cada um das válvulas que ele vai escolher. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem da temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Ou seja, a corrente tem que abranger a máxima aí possível, certo? O disjuntor, ele tem que ser um disjuntor que eu vou colocar, onde ele vai suportar a máxima corrente dentre as 3 opções aí. E aí ele fala, qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Vamos raciocinar. O cara falou de DDP, falou de potência, e ele vai falar o mínimo valor para o disjuntor. O disjuntor ele vai medir o quê? A corrente. Então ele falou de DDP, potência e corrente. Qual é a equação que envolve, de novo, DDP, potência e corrente? Potência igual a I vezes U, ok? Mas, preste atenção, se a DDP não vai ser alterada, ela é constante, não é isso? Sendo ela constante, a potência é diretamente proporcional a quem? A corrente. Então, pensa comigo. A maior corrente que eu vou ter aí, é ou não é exatamente aquela proporcionada pela maior potência dissipada? Então, se eu pegar a primeira, que é de 2.100, você vai ter uma corrente menor do que quando eu aplicar uma potência de 3.200. Não é isso? Então, como a corrente com 3.200 ela vai ser maior do que a do 2.100, certo? Eu vou ter que me basear por ela, ou seja, o meu disjuntor tem que aguentar até essa corrente. Entendido? Então, eu vou aplicar a potência maior possível, que seria 3.200. Com a DDP de 110, você vai encontrar uma corrente aproximadamente igual a 29,09. Aí você deve estar se perguntando assim, André, mas o cara perguntou o valor mínimo do disjuntor e tu calculou com a potência máxima. Por quê? Pensa comigo. O valor mínimo do disjuntor que ele está querendo se referir é o seguinte, esse disjuntor ele tem que aguentar o maior valor de corrente que ele pode ser aplicado aí.
Entre a potência de 2.100, 2.400 e 3.200, a que vai provocar maior corrente é a de maior potência que 3.200, porque elas são diretamente proporcionais. Ou seja, certo? Eu vou ter que basear por ela para achar a corrente. Agora, o meu disjuntor, quando eu falo que ele tem que ser o valor mínimo, certo? É porque ele tem que ser o menor valor que aguenta esse valor máximo. Ou seja, se você olhar para os itens A, B, C, D, E, quantos deles aguentam aí a corrente de 29,09 amperes? O item A e o item B. Então, você teria várias opções. Ou seja, qualquer disjuntor que tenha uma corrente maior do que 29,09 aguenta o valor, esse valor de corrente. Então, certo? Para isso, ele pergunta qual é o mínimo. Então, dentre as opções, quem é que tem o menor valor que aguenta esse 29,09? Seria o disjuntor de 30 amperes, você marcaria o item B. Ok? Eliminada aí a terceira questão. Vamos para mais uma. Essa bem tranquila também. Você analisa claramente pela equação. 2 ferros de passar roupa consomem a mesma potência. Parou. Mesma potência. Ok? O primeiro foi projetado para ser utilizado em uma tensão de 110 volts, enquanto o segundo, certo? Para uma tensão de 220 volts. Então, olha só. Nós temos lá em cima que ele falou da mesma potência, já falou da potência e ainda é a tua grandeza, que é o quê? Constante. E ele está falando quem? Da DDP, que está indo de 110 para 220. Na verdade, não está indo de 110 para 220, está comparando, né? Um com 110 e o outro com 220. Nas condições projetadas na figura dos ferros, é correto afirmar que... Então, pessoal, ele quer saber qual é a relação que existe entre as energias consumidas, aí, ó, energia 1 e energia 2, e entre as correntes que percorrem esse ferro elétrico, ok? Como é que eu vou trabalhar isso? Primeiro, o cara está falando de energia. Qual é a equação direta que envolve energia e potência? Você já sabe. Energia sobre tempo. Então, como a potência, você está vendo aí que ela é diretamente proporcional à energia, certo? Nós já sabemos o que é que vai acontecer com ela. Agora, pensa comigo. Ele falou lá em cima o quê? Mesma potência. Ou seja, a potência dissipada pelo ferro 1 é a mesma dissipada pelo ferro 2. Se ela é diretamente proporcional à energia, isso me permite afirmar que a energia consumida pelos dois vai ser o quê? A mesma, já que a potência dissipada é a mesma. Ok? Então, você já eliminou aí, certo? 3 itens. O item A, C e o item E. Sobrou o B e o D para a gente conferir. Eu preciso analisar agora quem? A corrente elétrica. Então, vamos lá. Eu tenho informação de potência, tenho informação de DDP e ele está querendo saber agora sobre a corrente. Então, falou de potência, DDP e corrente. Qual é a equação que envolve essas 3? De novo, potência igual a I vezes U, certo? Desses 3 aí, certo? A gente quer analisar o que é que vai acontecer. Só que tem um deles que é constante, então você já sabe que a potência está assumindo valor constante. Beleza, se um deles é constante, é só olhar para os outros dois, ver o que é que eles precisam, como é que eles precisam variar para fazer com que o resultado seja constante. Então, como é que a corrente e a DDP vão variar, certo? Para que tenha uma potência constante? Obviamente, galera, que você vai ter aquele de menor DDP tendo uma maior corrente elétrica. Por quê? Porque a menor DDP com a maior corrente elétrica, um compensa o outro, então você tem a potência se mantendo constante. Olhando para o enunciado, quem é que tem menor DDP? Aquele de 110 volts, que seria o primeiro. Então, se o primeiro tem menor DDP, ele tem maior corrente. Então, eu já posso afirmar que a corrente I1 é maior do que a I2, então você marca aí o item B sem medo de ser feliz. Ok? Mais uma questão garantida aí, tranquilo, só pela proporção das unidades aí nas equações. Mais uma. Essa aqui é legal. Olha só. Uma jovem mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para a capital de Pernambuco. Ela levou consigo um ferro elétrico, cuja potência nominal é de 4.400 watts. Olha a potência. Que funcionava perfeitamente quando ligado à rede elétrica do Rio de Janeiro. Durante a mudança, a resistência elétrica do ferro foi danificada, certo? Alguma pancada, sei lá, alguma coisa do tipo. E para continuar sendo usada, teve que ser reduzida a quarta parte. Parou. Vamos anotar isso aqui. Teve que ser reduzida a quarta parte. O que teve que ser reduzida? A resistência. Quando a resistência é reduzida, certo? Então, aí no caso, reduzida a quarta parte, ele está falando do quê? Do tamanho dela, certo? Então, você já precisa analisar direitinho quem? A segunda lei de Ohm. Então, aplicando a segunda lei de Ohm, vamos ver o que é que aconteceu. Ele está dizendo que ela foi reduzida a quarta parte. Então, o L dele aí, certo? Diminuiu. Beleza? Só que o L, ele é diretamente proporcional a quem? A resistência, já que o material não se alterou, nem a área. Então, o material e a área permaneceram constantes. Se o comprimento diminuiu, é porque a resistência dele também vai diminuir. Só que o comprimento, ele diminuiu 4 vezes. Ele dividiu por 4, não é isso? Então, você vai pegar a resistência e vai diminuir também por 4. Certo? Também foi dividido por 4. Ok? Aí, continuando lendo a questão, que a gente não leu ela toda. Para que o ferro elétrico continue a dissipar, por efeito Joule, a mesma
potência, olha aí, ó, de novo ele está falando de potência, só que agora a potência sendo constante. Então o que é que acontece? Vou trabalhar aqui de novo alguma equação, só que ele falou com qual foi a terceira grandeza que ele vai me dar aí na questão. Que era obtido no Rio de Janeiro. A corrente elétrica que percorre o ferro será... Então parou, vamos organizar. Ele falou da resistência, a gente já viu que ela vai diminuir 4 vezes. Ele falou que a potência é a mesma e ele quer saber o que vai acontecer com a corrente. Qual é a equação que envolve potência, resistência e corrente? Potência igual a, certo? Resistência vezes I ao quadrado. Então, o cara falou de 3 grandezas, potência, resistência e corrente. É só ir direto na equação que envolve elas 3. Delas aí, você tem que a potência assumir um valor o quê? Constante, perfeito. É só olhar para os outros 2. O que é que aconteceu com a resistência? A gente já viu aí no item, na frasinha anterior, que a resistência ela diminuiu 4 vezes. Se ela diminuiu, para que o produto delas mantenha o mesmo valor, eu tenho que fazer o que com a corrente? Aumentar, mas tenha muito cuidado. Perceba que a corrente nessa equação ela está elevada ao quadrado. Então, o que vai quadruplicar não é a corrente ao quadrado. Então, se o I ao quadrado quadruplicou, quando você passa esse quadrado como raiz para o outro lado, na verdade o que aconteceu com ele foi o quê? Foi uma duplicação. Então, ele apenas duplicou, certo? Em vez de quadruplicar, certo? Tenha cuidado com isso. Beleza? Analise primeiro qual é a equação aí, qual é a grandeza que está elevada ao quadrado para você saber se você vai ter que tirar a raiz ou elevar ao quadrado. Na primeira questão que a gente fez, certo? A gente trabalhou o quê? Onde eu tinha que elevar ao quadrado. Agora aqui eu estou tendo que tirar a raiz. Então, olha só, a resistência reduziu a quarta parte, ou seja, dividiu por 4. Só que a corrente ao quadrado, todinha, tem que elevar 4 vezes. Se esse valor elevou 4 vezes, só a corrente ela fez o quê? Elevou apenas 2 vezes. Que esse 2 elevado ao quadrado dá uma ampliação de 4 vezes. Ok? Então, você, novamente, só analisando a proporção entre as unidades aí da equação, você consegue aplicar o quê? O item C aí, sem problema nenhum. Então, você resolveu mais uma vez de maneira rápida a questão. Ok? Vamos para a nossa última questão, certo? Uma questãozinha que também caiu no vestibular do Enem. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação. Essa especificação que ele está falando são os chamados valores nominais, a DDP e a potência. Né? A DDP que ele deve ser ligado e a potência que ele dissipa. Se a DDP e a potência são iguais, significa que a resistência de todas elas é a mesma. Certo? Vamos considerar R, todo mundo. Interligadas em um circuito com a bateria, conforme mostra aí a figura. Daí ele vai perguntar, nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho? E aí ele está ainda te dizendo, por apresentarem igual valor de corrente fluindo sobre elas. Então, olha só, ele quer saber aquelas que têm o mesmo brilho. O brilho, pessoal, ele está relacionado à potência que ela dissipa. E ele está dizendo que vão ter, no caso, o mesmo brilho, aquelas que forem percorridas pela mesma corrente elétrica. Então, olha só, eu vou ter que olhar para esse meu circuito e analisar dele aí quais são as lâmpadas que são percorridas pela mesma corrente elétrica. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos analisar o seguinte. Lá na bateria, vamos ter a corrente total, passando por ela, e a gente vai chamar essa corrente total, que vai passar pela lâmpada 1, certo? De corrente I. Essa corrente I encontrou uma bifurcação ali, ó. Então, você vai dividir em corrente I1 para baixo, corrente I2 para a sua direita, certo? Essa corrente I2 continuou e encontrou outra bifurcação. Aí ela vai se dividir em I3, certo? Só um minutinho. Só lembrando que quando você dividir aí, no caso, o I1 com o I2, certo? Esse I1 e o I2 somados vão ter que dar o valor do I total que tinha antes, certo? Agora, continuando. Esse I2 dividiu lá em I3 e I4, certo? Que continuou em linha reta. E aí você tem que o I3 e o I4, a mesma relação que a gente encontrou antes, ó, são iguais à corrente I2 que estava aí no trecho anterior, ok? Beleza, sabemos até aí, certo? Só que o que é que acontece? Eu tenho que procurar aquelas que são percorridas pela mesma corrente para saber que elas têm o mesmo brilho. Então vamos lá. Potência, que vai estar relacionado com brilho. Resistência, porque ele falou que todas elas são de mesma especificação, então tem a mesma resistência. E corrente, que é o que a gente está indo atrás. A gente vai analisar essa equação, porque são as 3 grandezas citadas aí na questão. Se a gente tem que a resistência de todas elas é a mesma, você tem que o valor constante. E aí você vai ter que aquela que tiver a maior potência é aquela que vai estar percorrida pela maior corrente. São diretamente proporcionais, potência com corrente. Então você vai procurar aí, certo, essa proporcionalidade. Como é que a gente vai fazer? Você consegue analisar claramente que nesse trecho onde eu tenho L5 e L6, e do outro lado L7 e L8,
L5 e L6 estão entre dois pontos, que são os mesmos dois pontos que eu tenho L7 e L8, ou seja, mesmo DDP. Se as duas têm a mesma resistência, ó, R, e no outro lado R e R, a resistência equivalente do L7 e o 8, 2R, e do 5 e 6, também 2R. Significa que a resistência é a mesma e a DDP é a mesma, ou seja, a corrente em cada um é a mesma. Então, a corrente I3 assume o mesmo valor da corrente percorrida lá no outro trecho, sendo I4, ok? E aí, certo? Você continua o seguinte, olha lá rapidamente para essa resistência equivalente do 5, 6, 7 e 8. Calculando essa resistência equivalente, a gente consegue, certo, fazer de tal forma que, como essa resistência está em paralelo, ela vai dar uma resistência 2R, certo? Desculpa, cada trecho 2R. Juntando os dois que estão em paralelo, vai dar um R, que somado com L4, deu 2R. Então, ficou 2R dessa equivalente das 4, com o L4 ficando 2R, e o 2 e 3 também 2R. Ou seja, isso me permite afirmar que L1, a corrente 1 e a corrente 2 são exatamente iguais. Então, se a corrente 1 é igual à corrente 2 e a corrente 3 é igual a I4, vamos marcar agora a resposta final. Dos itens aí, A, B, C, D, E, qual é aquele que mostra 3 lâmpadas percorridas pela mesma corrente? Você marca aí o item B. L2, L3 e L4 são percorridos pela mesma corrente. Por quê? A gente conseguiu deduzir que I1 é igual a I2. Tranquilo? Então, sendo a mesma corrente, você marca aí como sendo a mesma potência, já que elas são diretamente proporcionais, vão ter o mesmo brilho. Tranquilo? Então, pessoal, essa aí foi uma aulinha de dicas para você conseguir fazer de maneira mais rápida essas questões que envolvem potência. Elas vêm aparecendo com uma certa frequência, certo? Então, acredito que dê para ajudar você já a resolver algumas questões. Tudo bem? Então, foi mais uma aulinha aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Esse é o projeto Estude para o Enem, parceria do Farias Brito com o Instituto Agora Eu Passo, certo? Proporcionando para você as melhores aulas, melhores dicas, melhores professores, certo? Para você conseguir garantir sua vaga, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.